Olá! Nessa terceira parte da série A Mente Controla o Corpo, nós vamos falar de Neil Miller e o biofeedback, ok? Aproveitem! O Neil Miller, ele falava que o sistema nervoso autônomo, SNA, ele pesquisando sobre o biofeedback, ele dizia que o sistema nervoso autônomo, né, que eles chamam de SNA, ele regulava sozinho praticamente todas as o complexo de reações viscerais, né? Elas são disciplináveis, igual o sistema nervoso somático, que controla os músculos esqueléticos. Então, ele tinha que pesquisar isso, porque para a maioria dos pesquisadores na década de 60, 70, o sistema nervoso somático era flexível, mas o outro, né, o sistema nervoso autônomo, era praticamente mudo, você não conseguia afetar. E o Pavlov, já desde antigo, da década de 40, ensinava o reflexo condicionado, que você podia, por exemplo, dar um estímulo e fazer um efeito no sistema nervoso autônomo. Então, ele começou a desenvolver fazendo substituição. Você tem um estímulo natural, por exemplo, comida. Você tem que ver comida, você saliva. Aí ele substituía por um outro condicionado, como, por exemplo, o toque de uma campainha. E aí ele fazia que esse reação natural, que antes estava vinculado a um estímulo incondicionado, que é um estímulo natural de ver, cheirar comida, ficaria também ligado a um toque de um estímulo outro qualquer, que é o toque da campainha. Aí você toca uma campainha salivável. Ele testou isso com cachorros, com outros animais, e também fizeram até umas pesquisas no ser humano, né? O que isso provava? Que você podia estimular o sistema nervoso autônomo. Eu falei isso, falei até antes, né? Que o condicionamento instrumental, que é chamado de tentativa e erro, aprender coisas novas, por recompensa e punição. Você quer aprender algo, você tinha que aprender somente desenvolvendo o seu sistema nervoso normal. Aí eles observam, por exemplo, pessoas que estavam praticando no circo. Como é que a pessoa conseguia desenvolver aquelas habilidades circenses tão apuradas? Só por prática, por tentativa e erro e exercícios. Mas o Neil Miller tinha outra hipótese. Você podia condicionar também o sistema nervoso autônomo e assim obter resultados, mesmo que você não fizesse nenhuma mudança muscular. Ele desenvolveu o que ele chamava de feedback da reação, porque os resultados ocorriam dentro do corpo. Mas ele analisava o seguinte: se você soubesse que a sua pressão arterial, no caso, subia, você podia controlar pela recompensa ou punição, tal como no condicionamento instrumental do sistema nervoso esquelético, que é o sistema nervoso central. Você podia dizer para a sua pressão baixe ou suba, e ela faria isso, sim ou não. Aí começou a pesquisar. Ele começou também com cães, né, como o Pavlov. Ele continuou a salivação, que o Pavlov também fazia. E depois fazia a campainha. Aumentou ou reduziu a salivação. Aí o que ele fez? Ele usou aquele veneno, né, de paralisar os músculos, chamado o curare, para paralisar a resposta do sistema nervoso simpático dos animais, para eles não usarem nenhum tipo de controle e enrijecimento muscular para fazer isso. Então, o que acontece? Eles não podiam se contrair para melhorar a salivação. Ele só podia fazer uma coisa totalmente do sistema nervoso autônomo. Nada que eles podiam fazer, eles não podiam mexer o músculo, eles não podiam se agitar, eles não podiam fazer nada que não fosse apenas pensar e sentir a respeito. Aí testou também, testou com ratos. Ele fazia com que a pessoa não se agitasse para aumentar a frequência cardíaca. Ela só podia imaginar sem nenhum movimento, e mesmo assim a frequência cardíaca aumentava, porque o animal estava paralisado. Isso não foi testado em humanos, né? Espero. Mas eles encontravam uma dificuldade. A mudança era pequena. Você podia aumentar, por exemplo, o seu batimento cardíaco, podia aumentar ou diminuir a sua pressão cardíaca só pela imaginação, mas uma diferença pequena, de 5%. Como é que podiam fazer para aumentar essa resposta? Aí começaram a usar recompensas melhores. Por exemplo, a pessoa conseguia um resultado de 5%, o animal, no caso, né? Agora, ele conseguia 5%. Então, eles só iam ter agora o prêmio, que no caso era uma comidinha, um prêmio, um, um pedacinho de comida que eles gostassem, se a mudança fosse maior, 6%, 7%, 10%. E realmente conseguiu um aumento de até 20%. Depois você está até com punição, né? Um choquezinho na cauda dos ratos. Não acho muito boa a técnica, não, mas como pesquisa era necessário. E funcionou também. Quer dizer,
contração do estômago, formação de urina, aumentar a quantidade de salivação, quantidade de urina, circulação sanguínea, ensinar até ratos a aumentar o fluxo de sangue em apenas uma das orelhas, exatamente como fazia aqueles monges, lembra? Eles aumentavam, que nem o Benson pesquisou, apenas pelo desejo, imaginação e concentração do que queriam, porque eles queriam um prêmio. Então, a pesquisa comprovou, você pode fazer um grande efeito e isso afetar o teu corpo, e isso pode ser bom para você trabalhar contra problemas de doenças e tudo, porque você, quando você às vezes toma um remédio, você quer uma reação visceral que você não está pensando, você não está escolhendo ter, o remédio vai fazer isso por você. Ora, se você pode fazer isso com a própria química do seu corpo, usando a sua mente para isso, não é muito melhor do que apenas depender de um medicamento? Então, o que ele fez mais? Ele usou uma máquina de biofeedback para identificar as mudanças, né? Por exemplo, ele tinha pacientes que tinham incontinência urinária. Alguns tinham passado por problemas de acidentes, outros tinham poliomielite ou distrofia muscular, precisavam trabalhar com reduzir a pressão, e o próprio corpo não tinha maneira de fazer isso a partir do sistema nervoso central, coordenado pelo corpo. Um homem que tinha um problema de poliomielite, ele precisava aumentar a pressão para ele conseguir sair da posição deitada. Por quê? Porque quando ele levantava, ele desmaiava, porque a pressão dele estava muito baixa, ele não tinha controle sobre isso. Ele tinha levado um tiro. Não é? Nesse caso, desculpe, esse caso ele tinha levado um tiro que tinha danificado o controle dele da pressão arterial, não foi o caso do poliomielite, não. Ele podia usar para isso, ele começou a fazer o trabalho com biofeedback em 11 sessões de 1 hora, 4 vezes na semana. O medidor de pressão no braço, ele acionava lá quando superava o aumento. Então, ele ouvia um toquezinho dizendo, opa, está fazendo resultado, minha pressão está aumentando. Aí ele se concentrava em aumentar a pressão, apenas imaginando isso em concentrações de 5 minutos, 3 vezes por sessão. O que ele conseguiu entender? Quando ele sentia essa sensação de tontura, da pressão abaixava, aí ele sentia uma sensação de pulsação na cabeça, quando a pressão estava subindo. Aí ele sentia um resultado, a pulsação na cabeça, né, um pouco mais de sudorese, de transpiração, minha pressão está subindo. Há uma sensação de uma ligeira tontura, minha pressão está baixando. Daqui a pouco ele não precisava mais do aparelho. Ele ouvia o toque, ele sentia as sensações internas, ele percebia, e apenas com os seus sentimentos, a sua sensação interna, ele conseguia aumentar sua pressão e recontrolar o sistema de controle de pressão. E daqui a pouco, em 4 meses de treinamento, 4 meses ele estava andando sem desmaiar. Aí eles começaram a treinar outros pacientes com lesão na medula espinhal, né? Com 5 sessões, todos conseguiam aumentar o nível de pressão, apenas 5 sessões. E muitos deles não tinham lesão no sistema nervoso autônomo, como aquele paciente, e tiveram um desempenho bastante melhor do que aquele outro. 2 pacientes eram tetraplégicos, eles não podiam mexer nada abaixo do pescoço. Eles não podiam nem sentar-se sem desmaiar por causa da baixa pressão. Eles podiam agora usar cadeiras de roda. Mesmo assim, o paciente tetraplégico ele quase não tinha percepção do próprio corpo, eles demoraram 8 meses para aprender a fazer isso. O interessante é que eles estavam mudando apenas por comando interno, eles não tinham nem aumentado o nível respiratório, eles estavam conseguindo fazer isso sem fazer nenhum exercício de mudança muscular. Então, eles perceberam que o sistema, né, da homeostase, o equilíbrio do corpo, em tese, ele resiste a ser controlado pela mente. Por quê? Porque ele acha que o controle dos pensamentos pode acabar causando danos. Se você chegar e dizer, aumentar minha pressão arterial, o seu sistema vai dizer, opa, alto lá, quem manda aqui sou eu nisso aí. Então, ele executa atividades para compensar. Se a pressão aumenta a transpiração, ele faz resultados para compensar o que você está fazendo com a mente. Isso até é bom, porque se você está num ambiente extremamente estressante e está com medo ou com raiva muito grande, se a sua pressão arterial subisse rapidamente, sem nenhum tipo de mecanismo de retroalimentação, de biofeedback, de compensação, as pessoas iam ter um piripaque muito mais fácil. Então, nós precisamos que esses mecanismos estejam um pouquinho fora do nosso controle, dos nossos pensamentos. Senão, a maior parte das pessoas teria problemas. Algumas pessoas têm, quando estão irritadas, elas desmaiam. Por quê? Porque esse tipo de mecanismo interno delas não está tão apurado, mas a maioria das pessoas ela aprende a separar essa relação do corpo e da mente.
Só que é muito bom saber que nós podemos aprender a persuadir o sistema nervoso autônomo quando a mudança é útil para nós, quando a mudança é benéfica. Só que você não tem que apenas dizer, faça isso. Você tem que negociar com suas crenças e emoções, dizendo, isso é para o nosso bem. Você não tem que só se concentrar e aumentar, você tem que provar para o teu corpo, para a mente interior que faz parte de você, que o que você está fazendo é útil para você. Então, vale a pena saber disso. Aí você se motiva para praticar o suficiente, porque demora alguns meses. O resultado inicial é pequeno, e tem que ser mesmo, porque você tem que estabelecer um mecanismo de confiança entre o seu corpo e a sua mente. A sua mente consciente tem que saber isso. Todos os processos mentais, muitos de nós já temos essa prática, mas muitos ainda duvidam que isso seja possível. Por isso é tão importante que a gente leia e pesquise e diz, olha, a ciência já provou que realmente isso é possível. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses pesquisadores mostrando que eles aprovaram isso. Então, o resumo da apresentação de hoje? Então, o que nós aprendemos? Não seja um tipo A, mas também não precisa ser um tipo B. Se você tiver problema na sua vida, vá em frente, ou contorne e negocie. Seja um A ou B de acordo com a situação. Desde que não seja uma teimosia ser A em tudo, nem B em tudo, aprenda a ser flexível. Mas evite sempre ficar no comportamento tipo C, que é parar e se queixar com a amargura da vida. Esse é o principal aprendizado que eu tirei com esse tipo de pesquisa que eu fiz. E outro dia, aprenda a relaxar todos os dias para recarregar suas baterias, reduzir o estresse do corpo. É a mesma coisa que tomar banho todos os dias, escovar os dentes, relaxar todos os dias usando a técnica mental, faz com que o nosso corpo fique mais saudável. A gente vai perceber a redução de todos os mecanismos de estresse, a redução da oxidação celular, a oxigenação melhora. É importante isso. Terceira coisa que eu aprendi, você pode controlar todo o seu corpo. Você pode controlar até as funções que você acha que não são controláveis. Há vários casos de pessoas que, por exemplo, conseguem estancar o sangue. Eu já fiz essa experiência. Uma vez eu me cortei, estava saindo muito sangue. Em vez de fazer o que rápido todo mundo faz, sair correndo e botar uns esparadrapo, eu olhei para aquilo lá, né, não era também uma coisa tão grande, né? Eu olhei e falei, para, sangue, vamos parar, vamos reduzir aqui, você sabe cicatrizar. E eu senti a cicatrização mais rápida do que o normal. Evidentemente, foi só uma experiência, eu não recomendo as pessoas fazerem isso. Pega um band-aid e bota no lugar. Mas saber que você pode controlar até isso é muito bom. E outra coisa, observe o seu corpo, aprenda a conversar com ele, recalibrar-se com ele, sem forçar. Bem, gente, eu sei que essa apresentação é um pouco mais técnica, finaliza aqui e depois teremos uma continuidade desse processo.